Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal e que apresentaram seus resultados para o segundo trimestre de 2024. Hoje é dia 6 de agosto de 2024 e BB Seguridade, no dia de ontem, apresentou seus resultados, divulgou proventos e também fez a teleconferência para apresentação desses resultados. O pessoal tem me cobrado como eu costumava fazer anteriormente, uma entrada mais animada, mas depois da catástrofe que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, estamos um pouco mais resguardados. Entretanto, assim que as coisas começarem de fato a voltar à sua normalidade, a gente volta com mais animação. E por falar em catástrofe, é importante citarmos que nós vamos dar uma olhada como essa catástrofe natural que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul acabou por afetar os resultados de BB Seguridade. Vou tentar fazer uma abordagem bastante rápida sobre o conteúdo para que a gente possa entrar nos pontos que realmente interessam e fazer o fechamento, principalmente com relação à nossa tabela de indicadores fundamentalistas bem no final. Veja que o lucro líquido da companhia chegou a 4,2 bi, é o valor que nós vamos utilizar porque, neste caso, nós estamos adotando o IFRS 17, que é exigido pela CVM. Isso porque no lucro gerencial descarta o IFRS 17, que fica no 14, e também aqui é descontado o evento extraordinário registrado no primeiro semestre de 2024 e que está se referindo exatamente a tudo que decorreu em função de adotar um novo padrão pela SUSEP. Veja que se nós considerarmos, aqui nós estamos falando do primeiro semestre de 2024, do lado direito, a sinistralidade ela ficou em 27%. O que é a sinistralidade? Aquilo que se tem para pagar em função dos sinistros sobre os prêmios que foram adquiridos. Então, esse número aí vai dar um percentual e quanto menor, melhor. Significa que quanto menos sinistralidade, maior vai sobrar dos prêmios e vai refletir nos resultados e, consequentemente, melhor para o acionista. Veja que, se nós tomarmos a base semestral, ela foi 1,9 pontos percentuais menor em relação ao primeiro semestre do ano passado, ou seja, caiu 1,9%. Ou melhor dizendo, não é bem isso, eu acabei dando uma informação errada. Na realidade, ela tinha sido de 28,9% e agora está em 27%, por isso que tem essa queda de 1,9 pontos percentuais. Uma informação adicional que eu achei relevante foi nesse item proporcionando tranquilidade aos clientes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina por conta do adiamento, do cancelamento de apólices que não haviam sido pagas. Então, deu essa protelada, deu uma condição favorável a principalmente esses clientes do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Passando pelo resultado financeiro, você note que tem aqui um número 1 também, porque nesse caso se está considerando que não se está adotando o IFRS 17, é o 14. Nós vamos utilizar o 17 porque é a exigência da CVM, não da SUSEP, que é o 14, e com isso a gente consegue fazer comparativos entre outras empresas, principalmente aquelas que são do mesmo setor. A parte que nos interessa aqui é exatamente a análise semestral, e nós podemos verificar aqui que no lucro gerencial ele sai de 3,6 bi para 3,7. É importante que a gente saliente aqui, nesse número 2, que nós vamos encontrar aqui embaixo, veja que é um traço, acredito ali que é uma cor vermelha, isso porque é o ajuste do impacto da defasagem média de um mês do GPM. Então ele leva um mês, 30 dias, para que acabe dando esse impacto. Se fosse considerar, ou melhor, se desprezar esse impacto, a gente pode verificar que no primeiro semestre de 2023 seria de 3,7 bilhões e agora é 3,7, um pouquinho menos ali, cai na segunda casa. No resultado financeiro, e aqui é o consolidado, e veja que aqui em cima tem o número 3, o resultado financeiro é o seguinte, aquilo que se tem para receber por conta de aplicações, e veja que muito
do que é arrecadado em prêmio é colocado em aplicações, normalmente de renda fixa, e também aquilo que é pago em parcelas de tomadas aí de investimentos. O que significa isso? Que esse resultado, né, a gente quer que seja positivo e o maior possível. E veja que a contribuição dele aqui era na composição do lucro líquido de 19,8%, cai para 15,7%, sai aqui de 714 milhões para 567 no comparativo semestral. E por que eu estou dizendo isso? Porque aqui embaixo tem uma linha em vermelho também, eu acredito que essa cor vermelha, cor de rosa talvez, fala na participação, que é essa parte aqui de cima que eu falei em percentual, do resultado financeiro no lucro líquido. E os valores líquidos, por isso que tem o número 3, valores líquidos de impostos considerando a alíquota efetiva de cada companhia. Então, na verdade, é o valor já descartado esses impostos. Na composição dos prêmios, em particular aqui na Brasil Seg, que são os prêmios emitidos, veja que tem um crescimento aqui de 5%. Nós vamos dar uma olhada porque nós queremos olhar para o guidance depois, lá no final. Mas o que nos interessa aqui é que no comparativo, nos prêmios emitidos por ramo, veja que se nós olharmos aqui para a variação em relação ao primeiro semestre de 2023, cresce 4,2% no rural, 20% no prestamista, decai 0,8% no vida, dá para dizer até que está de alguma forma em instabilidade, cai 32,8% no empresarial, cresce 14,8% no residencial e no habitacional 3,7%. Provavelmente aqui a gente vai ver depois o reflexo, principalmente no prestamista de Caixa Seguridade, que depois, quando sair o resultado, a gente vai ver o quanto isso pode levar em melhora para aquela companhia. Olhando para Brasilprev, também nós estamos aqui de olho na semestralidade. Veja que cresce no comparativo o primeiro semestre de 23 com o primeiro semestre de 24 e 8%, saltando aqui dentro das contribuições de 27 bilhões para 29 bilhões. A captação líquida cresce de 2 para 5 bilhões. No entanto, veja que os resgates eles caem também, de 11,3 para 9,4, uma queda aqui, 142 pontos percentuais no crescimento da captação líquida. E lá na outra ponta, as reservas no ano contra ano crescem 12%, indo aqui de junho de 2023, 366 bilhões para 410 bilhões. E agora sim, olhando para a parte do guidance, vamos dar uma olhada aqui, o resultado operacional não decorrentes de juros, ex-holding, número 1 aqui, somatório do resultado operacional não decorrente de juros. Então veja que neste caso, o guidance ele está aqui na posição mediana para alta, médio, do centro para o alto. O guidance é entre 5% e 10%, e o realizado no primeiro semestre foi de 8,8%, portanto está indo para a parte de cima do guidance. Aqui embaixo nas reservas dos planos PGBL e VGBL, veja que está em 13%, portanto acima do guidance da parte de cima, que é de 12%. A questão toda ela fica aqui, com relação aos prêmios emitidos da Brasil Seg, que eu falei agora há pouco. Enquanto que o guidance estava entre 8% e 13%, o realizado foi de 5%. Vamos dar uma olhada no que a companhia tem a dizer sobre isso. Então nós temos, durante a apresentação, o que foi perguntado com relação a essa parte do guidance. Oi pessoal, tudo bem? Obrigado aqui pela oportunidade de fazer perguntas. São duas também aqui do meu lado. A primeira sobre o guidance. Se vocês puderem explorar um pouquinho mais, né, quando a gente olha para os números entregues no primeiro semestre, qual que é a ideia aqui para convergir para guidance? Né? Se vocês puderem explorar um pouquinho os drivers em termos de o que deveria fazer esses números convergirem para o guidance, tá? Ao longo do segundo semestre. Essa é a primeira pergunta. A segunda, eu queria explorar só um pouco esse último tópico que vocês discutiram na pergunta anterior, que é a questão do consórcio. Né? Se vocês puderem dar algumas indicações para a gente, explorar um pouquinho esse tema, o quão grande vocês veem a oportunidade hoje do Banco do Brasil. Obrigado. Bom, Antônio, obrigado pela pergunta. Com relação ao guidance, imagino que você refira ali ao prêmio, né, que é o único que a gente acabou ficando abaixo do intervalo de projeção.
Mencionei ali, foram 2 fatores ali não esperados que impactaram ali o primeiro semestre. Não fosse por esses 2 fatores, a gente teria ali permanecido quase que na ponta de baixo. Assim, tem mais um, né? A gente não esperava que o plano safra ele viesse num instante de tempo, né, tão posterior ao que aconteceu no ano passado. Então isso acabou também deslocando um pouco mais de contratação para o segundo semestre. Mencionei, né, os 2,5 pontos, né, que ficou por conta do produto quebra de garantia que deixou de ser comercializado e por esses impactos de Cossegu, restando ali meio ponto para ficar na parte de baixo. Adicionalmente, né, vale reforçar que, embora a gente tenha ficado abaixo por conta desses efeitos aqui, esses efeitos para resultado, a contribuição é ou negativa ou residualmente positiva, vamos chamar. Né? O impacto de Cosseguro tirou ali pouco mais de 90 milhões de resultado, de prêmio, ele contribuía com 7 milhões para o lucro, ou seja, quase nada. Né? E o produto quebra de garantia, né, que com 100 milhões no segundo trimestre, ali na comparação ano contra ano, é um produto que também, em termos de retorno, né, sobre o capital alocado, ele estava destruindo o valor. Então, foi uma opção que nós fizemos aqui, beneficiando a rentabilidade em detrimento de faturamento nesse sentido. Então, tirando esses efeitos, né, que ali geram esse ruído ali no acompanhamento permitido, mas contribuem um pouco ou até estavam destruindo o resultado, o que a gente espera para o segundo semestre? Basicamente vem aqui de uma expectativa bastante positiva. Eu mencionei durante a apresentação, né, o share do Banco do Brasil no total de recursos controlados aumentou substancialmente em relação ao ano passado. Isso deve colaborar muito para o crescimento de prêmio de seguro agrícola ao longo do terceiro trimestre. Tá? Então a gente já tem observado isso, já tem ajudado bastante. E esse foi aqui um dos motivos pelos quais a gente optou por não rever a guidance. Tá? Sempre lembrando que 5%, né, de crescimento, e aí, mais um ponto que reforça, né, o que eu mencionei, que a contribuição para resultado acaba sendo muito menor do que a princípio pode parecer ali no faturamento. O prêmio retido está crescendo quase 11%. Né? Então, é o prêmio retido que de fato colabora para a formação do resultado. Então é importante observar esse indicador e não somente ali o prêmio emitido. Tá? Em outras palavras, o entendimento é exatamente que houve esses impactos, são residuais sobre a questão do guide. Se não fosse isso, ele estaria na parte de baixo. De cima, eles não pretendem fazer a revisão justamente porque estão acreditando que no segundo semestre, então eles não pretendem fazer a revisão do guidance, certo? Não vão ajustar ele, simplesmente estão confiando que agora no segundo semestre, não havendo as mesmas questões de excepcionalidade, vão acabar por recuperando o guidance e batendo ali na parte de baixo dele. A outra questão que foi levantada foi com relação à sinistralidade, principalmente por conta do evento, da catástrofe natural do estado do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada no que foi dito. Oi, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, André. Esperendio. Eu queria também fazer 2 perguntas. Primeiro, sobre sinistralidade. Se em relação aos eventos vistos no Rio Grande do Sul, todo o impacto aparece agora no segundo trimestre ou se ainda teria algum residual no terceiro trimestre. E aproveitar para pedir um pouco mais de cor sobre qual a premissa para a sinistralidade que está contida no guidance de vocês e qual que é o grau de confiança de vocês em relação a essa expectativa. E a minha segunda pergunta, na verdade, é um follow-up nesse produto que foi descontinuado, né, de quebra de garantia. Qual que é a expectativa de lançamento de novo produto e se isso seria algo de contribuição imediata para o top line? Vocês comentaram 100 milhões de contribuição no ano passado, se isso seria simplesmente lançar um novo produto, vocês já conseguiram compor essa contribuição no top line de vocês. Obrigado. Bom, Thiago, vou começar aqui, depois se o André quiser complementar, fica à vontade. Com relação à sinistralidade do Rio Grande do Sul, nós aqui, isso vem historicamente se comportando dessa forma. Toda vez que a gente tem um evento, normalmente no caso da nossa seguradora, eles estão sempre mais concentrados no agrícola, né? Não tinha sido diferente no Rio Grande do Sul, mas a gente sempre adota uma posição bem conservadora, fazendo uma estimativa inicial de provisão, seja na PCL, na IBNR, de sinistros ocorridos não avisados, de forma bastante conservadora, dado que sempre no momento da apuração da perda efetiva, historicamente a gente sempre tem uma probabilidade maior de revisão para baixo dessa provisão do que a necessidade de complemento adicional. Então, a princípio, hoje não tem nenhum indício que nos leve a crer que a gente precise de algum tipo de majoração de provisão de sinistros referente a essa catástrofe que aconteceu lá, além daquilo que já está no balanço. O André mencionou aqui, foram 225 milhões de sinistros avisados, de que 80% mais ou menos desses sinistros, eles estão concentrados ali, seja no agrícola ou no penhor rural, onde a gente tem um mecanismo bastante robusto de proteção de carteira de seguro. Então, inicialmente, esses 225 milhões, eles agregaram ali na nossa sinistralidade algo como 3 pontos, mas depois da recuperação, né, de acionamento dessas cláusulas de proteção que eu mencionei, o impacto final deve ser da ordem de 1 ponto percentual na sinistralidade, que não é nada muito material. Em termos de perspectiva, né, ou seja, em outras palavras, o impacto foi pequeno e depois ele vai falar que a expectativa para o segundo semestre também não é considerado algo que seja relevante justamente em cima da sinistralidade. Portanto, isso mais ou menos já está ficando, não digo de lado, mas já está coberto por BB Seguridade. E agora vamos dar uma olhada nas demonstrações contábeis, obedecendo o IFRS, que é uma das partes, né, que nos interessa bastante justamente para fazer nossa tabela de indicadores fundamentalistas lá no final. Então veja aqui,
nós vamos utilizar para fins da construção exatamente o IFRS, o 17. Veja que nesse caso, como muda aqui a questão do consolidado para fins das receitas adquiridas por BB Seguridade. O valor apresentado durante a apresentação, aqueles 4,16 bi, só estava arredondado lá, ele vem aqui porque está falando do controlador e nós estamos falando do consolidado utilizando 4,9 bilhões em termos de receita. Com relação ao lucro líquido, veja que ele é o mesmo aqui, tanto no lucro líquido do controlador quanto no consolidado, são aqueles 4,16 bilhões, que é acima dos 3,7 que nós tínhamos visto, porque aqui nós estamos usando o IFRS 17, que é o recomendado pela CVM. Olhando para o balanço patrimonial, com relação ao patrimônio líquido, veja que ele salta aqui de 9,8 bi para 10, pouco mais de 10 bilhões, 10 bilhões e 61 milhões. Depois nós vamos dar uma olhada como que isso aí afetou em termos de crescimento quando formos construir a nossa tabela. Mas aqui embaixo, no fluxo de caixa da companhia, veja que, neste caso, olhando aqui para o lucro líquido, tanto do controlador, o líquido, o consolidado, veja que ele é aqueles 4,16, 4,17 de lucro líquido que nós vimos agora há pouco, e justamente por isso nós vamos replicar dentro da nossa tabela de indicadores. E utilizando a padronização, nós conseguimos fazer depois o devido comparativo com outras empresas, ou do mesmo segmento, ou até de segmento diferente. Mas veja que para 2024, a nossa projeção para o final do ano vai de 9,8 bi em termos de receita, enquanto que a nossa projeção lá no início do ano era de 9,7. Com isso, o lucro líquido, a nossa projeção vai para 8,3 bi, enquanto que era de 8,3, um pouquinho menos, no início do ano, mais ou menos compatível, aliás, com o que nós tínhamos levantado. E dessa forma, a gente vai ajustando a nossa projeção, mas aqui é interessante ver e se verifica que como o que houve de excepcionalidade acabou por não estar de fato afetando o resultado da companhia. Não obstante, nós tínhamos uma projeção aqui de 78,82% de payout em cima do resultado, que daria um provento aqui de 3,2. No entanto, a gente observou essa redução aí para 63,6 e agora BB Seguridade está pagando aqui R$ 2,65 de proventos. Para esses R$ 2,65, ou seja, está lá na parte baixa do pagamento, nós temos aqui um preço teto de R$ 44,21, ou seja, é o máximo que pagaríamos por essa ação, de forma que nos retornasse no mínimo 6% em termos de proventos. No momento que eu estava gravando este vídeo, agora são 10 horas e 45 minutos, veja que a ação está indo a R$ 34,61. E é curioso aqui porque a Bolsa do Japão, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas ela teve a maior subida de ontem para hoje, então já recuperou tudo que ela perdeu ontem e o nosso mercado ele cresceu junto no mesmo embalo. Com o patrimônio líquido que nós apuramos de um pouco mais de 10 bilhões, veja que ele cresce aqui em relação ao fechamento do ano passado 2,5%, nós temos um valor patrimonial por ação de 5,03. Isso porque a gente sabe que no caso do BB Seguridade, Caixa Seguridade também, eles herdam os balcões, no caso do BB Seguridade do Banco do Brasil e Caixa Seguridade da Caixa Econômica Federal. Portanto, é natural que a gente pense que haja este valor menor em termos de valor patrimonial por ação. Por isso que o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação vai a 6,88, está fora daqueles dois, entre 1 e 2 que nós procuramos, a gente prefere que fique abaixo de 1, mas entre 1 e 2 a gente entende que a ação possa estar barata, mas se justifica justamente por conta desse desmembramento. Já o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação em 8,31, indica aí que comprando a ação a R$ 34,61, esse preço está meio alto para aquilo que nós já pagamos no passado, mas significa que você vai receber aqui de volta em aproximadamente 8 anos e 4 meses. Olhando para a média passado de pagamento de proventos de BB Seguridade, ficou em R$ 2,16,
o que dá um preço teto de 36,06. Então veja que nesse momento o preço da ação está abaixo dos nossos dois preços tetos ali, tanto quando falamos da nossa projeção futura 44,21 quanto naquilo que já aconteceu no passado. Com isso, o nosso dividend yield desse ano fica em 7,66. Para esse preço da ação, nós pagamos menos do que isso, estamos pegando em torno de 8%. Mas, de qualquer forma, 7,66% está bem acima dos 6% que nós procuramos. Ou seja, em termos práticos, não houve nenhuma afetação em relação das questões eventuais que aconteceram no primeiro semestre, e BB Seguridade se mostra aí com números bastante consistentes e bastante seguros, indicando que realmente a gente está dentro de um caminho consistente, uma ação que se mostrou bastante resiliente. Só, claro, né, esperamos aí que esse preço venha a baixar mais para que a gente possa comprar mais ações de BB Seguridade. A 34 a gente fica ali um tanto quanto cestroso para compra, já que está batendo na sua máxima. Mas vamos aí ficar aguardando o que pode acontecer ao longo do semestre, não em termos de BB Seguridade, mas do nosso mercado de ações como um todo. Talvez ele possa vir aí de alguma forma a se oferecer, porque nesse momento não parece que seja o caso. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.